João capítulo 11, versículo 38, diz o seguinte: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Feche seus olhos por um momento. Vamos entrar em oração ao nosso Deus nesse lugar. Senhor Deus, nós não estamos aqui por causa de mais um culto, mais um lugar, com as mesmas pessoas, o mesmo lugar. Nós estamos aqui porque a tua palavra é o suficiente para cada um que está aqui todos os dias. Por isso, Senhor, eu peço que essa mensagem não venha do pregador, mas venha do seu Espírito Santo. Que o Senhor venha trazer aplicações além daquilo que eu fizer na mente de cada um, dando respostas, dando direções, trazendo a verdade do seu poder e do seu amor sobre cada um. E eu peço pelo pregador, Senhor, que ele pregue a tua palavra, porque só ela basta. É isso que nós oramos e recebemos, no nome de Jesus, amém. Povo de Deus, o título do nosso sermão hoje é: um Deus que visita as nossas cavernas. Permita-me primeiro eu te introduzir ao Evangelho de João neste momento. O Evangelho de João, ele é estruturado naquilo que nós chamamos de 2 livros distintos dentro do mesmo livro. Dos capítulos 1 a 11 nós temos o chamado livro dos sinais, e do 12 em diante o chamado livro da glória. Nós estamos aqui na primeira sessão primeiro livro do Evangelho de João. E a maneira que João estrutura esses primeiros 11 capítulos é que ela gira em cima de 7 sinais milagrosos que Jesus faz. Por meio destes sinais, Jesus vai dizer uma verdade absoluta de quem ele é. Por exemplo, lá em João capítulo 6, Jesus multiplica os pães a uma multidão. E sabe o que ele diz com base nisso? Eu sou o pão da vida, e aquele que crer em mim nunca terá fome. Mais à frente, Jesus cura um cego de nascença, e ao curá-lo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E nós estamos aqui no 7º e último sinal dessa primeira sessão do Evangelho de João. Este é o milagre mais importante que Jesus faz, porque este milagre em específico é o milagre que manda Jesus para a cruz. A partir desse texto fica provado a messianidade e a divindade de Cristo. É irrefutável. Jesus vai até um velório, o morto sai vivo e começa a andar junto de Jesus. As pessoas vêm para ver Lázaro, vêm para ver Jesus, e diante disso só se tem 2 reações. Primeiro, Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, nós precisamos deixar tudo e seguir a Cristo. Mas a segunda reação que os fariseus tomam, movidos por inveja, é: precisamos matar Jesus. Eles fazem planos até para matar Lázaro, porque esse camarada, ele se torna, naquele momento, um testemunho ambulante. Mas algo que eu chamo a sua atenção, e esse é o meu foco aqui hoje, é o fato de que esse texto é muito paradoxal. Nós temos Jesus, o Deus
Criador dos céus e da terra. Como Deus, Ele tem o poder para ressuscitar Lázaro. Mas não só isso, Jesus é todo poderoso e tinha possibilidade, e de fato faria a cura de Lázaro. Mas Jesus sabia, com antecedência, que Ele ia curar Lázaro. Mas sabe o que nós vemos aqui? Um Deus que tem todo o poder, um Deus que sabe o final da história, mas um Deus que se comove com as nossas dores. Ele não é só um Deus que pode entrar na sua vida e resolver os seus problemas, não. Ele é um Deus que também sabe o final da história, mas embora Ele saiba o final da história, Ele hoje está com você. E Jesus está comovido ao ver a caverna da dor humana. A caverna é uma situação da sua vida. Eu já te peço que você comece a pensar: qual é a caverna que você tem vivido com ela dentro de nós? Porque a caverna é um lugar escuro, é um lugar sombrio, é um segredo seu, que talvez um trauma do seu passado, é um lugar que você não quer expor, é um lugar que está com ausência de luz. A caverna é um lugar que tem cheiro de morte. Irmão, tem área na sua vida que você está assim: há quanto tempo você está falando: Deus, isso daqui nunca vai dar certo para mim? Deus, parece que na minha família todo mundo é assim, eu vou viver a mesma coisa. Deus, por que embora eu tente tanto, nunca dá certo? E talvez você já cansou de orar a Deus, você já cansou de derramar lágrimas, você já cansou de tentar lançar luz sobre essa escuridão, você já está cansado. A caverna é um lugar que eu e você rolamos uma pedra por cima. É a situação que a gente fala assim: vamos deixar isso aqui de stand-by para sempre. Eu não vou mais orar sobre isso, eu não vou mais falar com ninguém sobre isso, eu vou deixar esse segredo oculto aqui. Eu acho que é impossível, eu acho que eu tenho que viver assim mesmo. Nasci assim, vou morrer assim, vou continuar assim. Irmão, sabe, talvez a sua caverna é a depressão que você está enfrentando. Talvez a sua caverna são as suas crises de ansiedade que te atormentam dia e noite. Talvez a sua caverna é essa insônia que não passa de você de jeito nenhum. Talvez a sua caverna é essa crise familiar. Parece que a sua família não tem ninguém que bate bem na cabeça, e Deus te colocou lá. Por quê? Você não sabe. Talvez a sua caverna é esse trauma, é essa rejeição do seu pai, da sua mãe, é esse sentimento de eu nunca vou dar certo com ninguém. Mas sabe o que nós temos aqui? Nós temos um Deus que está visitando a sua caverna nesta noite. Isso daqui não é papo de coach, com o máximo respeito. Eu estou falando aqui um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em que eu não estou pregando aqui um positivismo para você. Ah não, vai tendo fé na fé que vai dar certo. Não, é a fé na pessoa de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, está nesse lugar, e Ele está passeando no meio das suas cavernas. Qual é a sua caverna? E a pergunta que não quer calar nesse momento, dessa área de frustração que você tem, é: como eu deixo Jesus entrar? Como eu abro a caverna para Jesus entrar aí? É exatamente isso que eu planejo responder mediante a exposição desse texto bíblico. Por isso, releia comigo o versículo 38 até o 40, que diz: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Primeiro ponto: não se prenda ao tempo, pois o tempo não pode prender a Deus. Marta é alguém que nós sabemos muito bem que tem um tipo ansioso. Certa vez Jesus vai na casa de Marta e ela estava preocupada com muitos afazeres e estava perdendo o foco. Bem típico de ansioso, né? A gente tudo com TDAH, não presta atenção em nada que está fazendo, fica lá dando foco naquilo que não devia ser feito. E Jesus está lá. Ela devia estar aos pés do mestre, mas estava ansiosa com coisas que eram secundárias. E Marta aqui nesse texto,
ela demonstra que ela sabia do poder de Jesus. Porque Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, já tinha ressuscitado a filha de Jairo, mas Marta cria que Jesus podia fazer milagre na vida dos outros, mas na vida dela, parece eu e você, né? A gente é todo ansioso, é os ansiosinho de Jeová. A gente fica aqui, o seu iFood, irmão, vai na sua casa, ele atrasa 5 minutos, você já está dando um piripaque lá já, eu vou morrer. Calma, irmão, você vai comer o hambúrguer no nome de Jesus, amém? Aleluia, ouvi um aleluia. Mas irmão, a gente é exatamente assim. Deus pode fazer o que Ele quiser, pode, mas é na vida do outro, na minha vida. Mas sabe, embora Marta cresce, ela tinha uma raiz de ansiedade que não deixava ela crer totalmente. E sabe que raiz era essa? É que ela não estava se apegando à promessa de Deus, ela estava se apegando ao tempo da promessa de Deus. E isso é perigoso. Lá no versículo 4, Jesus, enquanto Lázaro ainda estava vivo, Jesus diz: Marta, o seu irmão não vai terminar na morte, não vai. E ali ela entende, olha, então tudo bem, é aqui, é agora. Jesus falou, então vai ter um milagre aqui hoje. É o imediatismo da gente que é tudo ansioso. Só que aí alguns dias se passam, chega aqui no 4º dia e ela está frustrada porque não foi no tempo dela. E Jesus vira de novo: Marta, eu vou ressuscitar o seu irmão. E ela, lá no versículo 23, ela diz: Senhor, eu sei que você vai lá na ressurreição dos justos. Se ao primeiro momento ela tentou adivinhar o tempo, naquele exato segundo, foi imediatista, depois ela está frustradinha e jogou a promessa de Deus lá para milhares de anos depois, quando Jesus voltasse. Irmão, eu acho que às vezes a gente está se apegando não àquilo que Deus nos prometeu, mas ao tempo e os paradigmas que eu e você criamos, falando assim: Deus pode até fazer, mas tem que ser desse jeito, nesse tempo e dessa forma. Parece que Deus tem uma mania de chegar atrasado, entre aspas, nas coisas que a gente pede ao Senhor e que Ele vem falando conosco. Eu lembro de uma vez, eu vou aproveitar que a Ana não está aqui e vou expor ela. Glória a Deus, vamos embora. Não dedurem depois, fechou, gente? Estamos combinados? Amém. Meu Deus, se eu nunca mais subir nesse púlpito, já sabe. Mas uns meses atrás eu fui pregar lá no evento no Ore Comigo, né? E eu fui lá no Mineirão. Eu virei para a Ana e falei assim: amor, amanhã é o evento, meu horário de pregar lá é 9 horas da manhã. Você tem que chegar lá em casa 7h50. Combinado? Ela: combinado, amor. Chegou outro dia, eu acordei, tomei um banho, tomei café da manhã. Aí eu vi o relógio assim, ó, 7h30, ok. 7h40, nenhuma mensagem. 7h45, 7h50, 7h55, 8 horas. Aí eu mandei mensagem: amor, cadê você? Irmão, pregar no Mineirão não foi fácil. Imagina, o Mineirão e você pregando no Mineirão. Eu já estava tendo uma crise de ansiedade instantânea lá já. A menina ainda manda um áudio assim, ó: amorzinho, eu estou ainda secando meu cabelo, eu vou ter que fazer a maquiagem ainda, eu vou atrasar. Ai, meu Deus. Sabe que horas que ela chegou lá em casa, irmão? Era 8h26. 8h26. Assim, é que ela tem muitas qualidades, gente. Deus tinha que dar algum defeito. Ela é tão de Deus que Deus deu um dom para ela que não está na Bíblia. Tem apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor, e o dela é atrasada. É um dom que Deus deu assim, sobrenatural, irmão. Ai, Jesus. E aí ela chegou lá em casa 8h26. A gente entrou no carro, fomos correndo, irmão, chutado pro Mineirão. Chegamos lá, era 8h40 e eu estava caçando o G2. Quem disse que eu achava o raio do G2? O G2 foi arrebatado. Jesus não levou a igreja não, levou o G2. Eu dei 4 voltas de carro no Mineirão e não achava o G2. Aí deu 8h50, eu não tinha nem entrado no Mineirão. Eu recebi
16 ligações da produção do Ora Comigo, falando assim: Davi, cadê você? O fulano de tal já vai entregar o microfone agora, você tem que estar aqui no palco, não sei o quê. Eu querendo explodir, irmão. Aí eu falei assim: amor, para esse carro em qualquer lugar e eu vou correndo. Desci do carro, fui correndo, entrei na entrada principal de todo mundo lá. Eu comecei a correr, gente. Eu descobri que eu tô velho, deu canelite. Eu correndo. Canelite é coisa de gente velha. Eu tenho 20 anos de idade. Meu Deus do céu. E eu fui correndo com a mochila nas costas, correndo. Aí do nada eu encontro a Ana baixinha, igual um pigmeu correndo assim também. Aí a gente vai correndo. Aí eu chego de frente do palco, era 8h55. Só que na entrada de todo mundo, lá sem ser o bendito do G2, você não consegue entrar no palco. O que eu fiz? Eu falei assim: amor, deixa comigo. Eu liberei a unção do Homem-Aranha. Eu fui escalando a grade assim, ó, tinha uma grade lá. Eu escalei. Eu que ia pregar no negócio, virei um delinquente. Fui lá escalando o negócio assim. Aí, na hora que eu subi, o palco tava tipo assim, e tinha uma greta aqui. Aí eu puxei a baixinha, falei assim: vou passar nessa greta e vou pular ali. Passei na greta, pulei. Irmão, na hora que eu chego lá, na hora que eu pulo dentro do palco, eu dou de cara com o pastor Flavinho. Ele veio eu suado, tendo passado por um lugar bem suspeito e duvidoso. Aí ele vira para mim e fala assim: filho, que horas que você vai pregar? Eu falei assim: ô pastor, são 8h58, é em 2 minutos. Ele dá uma balançada na cabeça assim, igual calangue, e fala assim: em cima do horário, né, filho? Irmão, deu tempo de eu fazer isso aqui, ó. Eu tava pingando vermelho igual um pimentão, eu fiz isso aqui, ó, e fui pregar. Irmão, e pior que, não é que Deus usou, não é que se não tivesse sido desse jeito não tinha funcionado. Irmão, parece que Jesus tem uma síndrome da Ana na nossa vida, né? Ele não chega nem adiantado nem atrasado. Ele chega aos 45 do segundo tempo para resolver. Mas irmão, é porque Jesus está rasgando esse horário que você estabeleceu. Até aqui vai funcionar. Ele está falando assim: não, eu vou no horário que você não está esperando, porque aí a glória pode ser minha. Eu vou chegar para resolver de uma vez. Porque se eu fizer antes, ao invés de te curar, eu te atrapalho. Eu tenho maturidade para você nesse processo. Eu tenho aprendizados para você e por isso não pode ser agora. Ei, irmão, deixa eu te falar um negócio. A promessa é de Deus, então deixa ser no tempo de Deus, não é no seu tempo. E a gente está o tempo inteiro assim: ai Jesus, é daqui a uma semana que o Senhor vai entrar na minha caverna, é daqui a um mês. A gente fica estipulando prazo. Meu Deus do céu, fazendo um monte de agenda com Deus. Mas sabe o que é mais fenomenal ainda nesse ponto? É que Jesus ele chega ao 4º dia muito intencionalmente. Tinha uma lenda judaica na época que era uma lenda que não era bíblica, que se alguém morresse, a alma da pessoa ia ficar rondando o corpo durante 3 dias, e ao 4º dia a alma já teria o seu destino final. É uma lenda que não era bíblica. Mas aí eles entendiam o seguinte: olha, até o 3º dia alguém poderia ser ressuscitado, mas a partir do 4º tinha que ser o próprio Deus fazendo milagre. E se alguém ressuscitasse alguém ao 4º dia, ele era merecedor de toda glória. Ei, Marta que está aqui, deixa eu te falar um negócio. Jesus está chegando num horário fora do prazo que você estipulou, porque só aí a glória pode ser dele. Jesus está falando assim: ei, você falou que tinha que ser nesse lugar, você falou que tinha que ser nesse tempo, eu vou fazer tudo dar errado. Aí na hora que os seus recursos humanos esgotarem, aí eu abro uma porta do céu. Na hora que você falar assim: não tem mais como, ninguém pode me ajudar, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais família, eu não tenho mais amigo, eu não tenho mais cargo, eu não tenho nada. Aí Jesus chega: então, você quer conhecer agora o Deus do impossível? Já parou para poder pensar? Se tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está remoendo, que você está reclamando, é que simplesmente se resolver agora, a glória vai ficar para você.
E o nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Por isso Ele é o Deus do impossível. Porque se assim não fosse, nós poderíamos ter glória de alguma coisa. Se assim fosse, eu poderia ter alguma glória de estar pregando aqui. Mas não, só ao nome de Jesus. Seja toda honra, seja toda glória ao Deus do impossível. O Deus que criou o universo. O Deus que te sustenta na palma da mão dEle. Mas veja comigo o versículo 41, que diz o seguinte: então tiraram a pedra. Segundo ponto, a promessa de Jesus não anula o nosso esforço. Jesus dá um comando muito claro: tirem essa pedra. Esses homens tiram a pedra. Você há de concordar comigo que se o mesmo Jesus que com uma palavra ressuscitou Lázaro, ele poderia falar assim: pedra, seja abduzida. Sumiu. Ele podia fazer igual a Eleven do Stranger Things, assim, ó. Ele podia usar os poderes dele sobrenaturais. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas ele conta com o esforço humano em cima de sua promessa. Não adiantaria Jesus falar assim: Lázaro, venha para fora, e a pedra está lá. O bicho ia morrer de novo, sem ar. E não adiantava esses homens tirarem a pedra se Jesus não dissesse: Lázaro, venha para fora. Só ia ficar um bafo de calango ali, o cara morto lá dentro. Era necessário que Jesus contasse com aqueles homens agindo, se esforçando em cima daquilo que ele disse. É isso que, por exemplo, aconteceu com Pedro. Você sabe muito bem que Pedro andou sobre as águas, mas adiantava. Jesus falou assim: Pedro, ande sobre as águas, venha. Se Pedro não fizesse isso aqui com o pé dele, eu vou e vai dar certo. Eu vou caminhar em cima da palavra de Jesus. Irmão, por mim, eu não acho que Pedro nem encostou na água. Entre a água e os pés de Pedro tinha a palavra de Jesus, que Pedro estava caminhando em cima dela. E esse esforço é meu e seu, mas sabe, tirar a pedra é algo muito difícil. Porque a caverna é um lugar escuro e que fede. Está cheio de morte. Irmão, tirar a pedra é você falar assim: Senhor, está vendo esse problema na minha família? Pois é, eu vou continuar amando todo mundo, embora eu ainda não estou vendo resultado nenhum. Senhor, eu recebi esse diagnóstico, você tem isso, não tem nada que dá para fazer, mas eu vou continuar clamando, eu vou continuar pedindo. É falar assim: Senhor, os meus recursos se esgotaram, eu preciso que o Senhor abra uma porta, mas eu vou continuar pedindo emprego em tudo quanto é canto. Senhor, eu estou aqui, eu estou desesperado. Eu estou aqui que eu não tenho ninguém para poder me ajudar, mas eu vou pedir ao Senhor, aquilo que depende de mim, eu vou fazer a minha parte, porque muito em breve o Senhor vai fazer a parte dele. Rolar a pedra é tirar uma situação que a gente não quer mais expor. É ter que você voltar a falar dos seus dilemas. É você ter que voltar a falar assim: cara, vem cá, eu preciso conversar com alguém. Eu carrego algo dentro de mim que eu acho que precisa sair para a luz. Eu falo assim: Senhor, eu estou com essa mesma pendência há não sei quanto tempo, e eu não quero tocar mais nisso no lugar da oração, porque eu já estou tão frustrado. Mas Senhor, eu entrego ao Senhor, faz o que o Senhor quiser, eu vou continuar fazendo a minha parte. Sabe, às vezes a gente quer tanto que as coisas de Deus caiam de paraquedas na nossa frente. E Deus é o Deus do sobrenatural, não me entenda mal. Se você tem alguma enfermidade, Deus pode te curar aqui hoje. Mas justamente por ser Deus, se Ele quiser usar um médico, e se Ele quiser usar a medicina, e se Deus quiser usar um método que você não está esperando, e Deus está assim: filho, eu já fiz a minha jogada, está faltando você jogar para eu jogar de novo.
Jesus já lançou a palavra, irmão. Nós não estamos precisando de mais palavras de Jesus na nossa vida. Nós estamos precisando colocar em prática aquilo que Ele já disse. Nós estamos precisando pegar aquilo que Ele já falou e caminhar em cima disso. E a gente está igual uma criança o tempo inteiro falando assim: Senhor, faz isso. Senhor, me fala, me fala, me fala. Deus está assim: para eu te falar mais coisa, você tem que primeiro se esforçar em cima daquilo que eu já te falei. Sabe, eu lembro de uma vez que foi um dos momentos assim mais marcantes que eu já vivi assim na minha vida. Eu digo tudo isso aqui para a glória do Senhor. Eu lembro de um final de um culto Legacy como esse, e pastor Isaías pregou, e eu lembro que foi uma bênção. E na hora que eu estava saindo, eu pedi um Uber para poder voltar para casa, e chegou um Uber e estava bem longe, a uns 3 quarteirões daqui. E o cara não aproximava. E aí eu vi no celular assim, tentei cancelar a corrida, mas meu celular travava, eu não conseguia cancelar. Aí eu fiquei tipo, já não tinha ninguém aqui. O zelador já estava quase varrendo eu para fora assim da igreja já. Aí eu falei, vou andando. Fui andando, cheguei lá no Uber. Na hora que eu entrei dentro do Uber, eu senti um negócio assim dentro de mim. Fala de Jesus para esse cara. Simplesmente senti, foi um impulso assim, do Espírito Santo mesmo. Só quem é profeta vai entender o mistério. E eu comecei a conversar com aquele cara, eu falei, e aí amigo, tudo bem? Você faz muitas corridas aqui? E ele, não, acaba que eu faço e tudo mais. E eu vi nele um semblante caído. E eu fui conversando, ele foi falando. E no meio da conversa ele falou assim, cara, eu não sei o que você tem, mas eu poderia tomar a liberdade de contar alguns problemas pessoais meus para você? Eu falei, pode. Ele me falou, eu estou com depressão, eu não sei mais o que fazer, meu casamento está em crise. E eu fui conversando com ele, e no final falei de Jesus. E aí ele começou a chorar, eu fiz uma oração, ele repetiu a oração, amém, beleza. E aí, entrei na minha casa, passam-se uns 2, 3 meses, e no final de um culto fé, esse cara aqui no apelo, ele pega o microfone e pergunta se eu não estou por aqui. Eu já estava lá na rua, eu não sabia o que era, eu voltei correndo. Na hora que eu chego aqui, esse cara estava aqui e ele me fala assim, ó, naquela noite eu ia tirar minha própria vida. Estava como suicídio planejado. Só que o aplicativo da Uber travou, eu não conseguia cancelar a sua corrida. E ele colocou os 2 filhos dele na minha frente, adolescentes, e falou, obrigado. Se não fosse por você me apresentando Jesus, meus 2 meninos estariam terminando o ano sem o pai deles vivo. Sabe por que eu estou te falando isso? Esse cara, ele fez um esforço. Ele fez um esforço de, na última hora que ele tinha, ele abriu o coração dele para alguém. E hoje ele está vivo. Ele está aqui na igreja. Jesus tirou alguém das portas do inferno, salvou uma família. Ei, irmão, caminha em cima da palavra de Jesus, que você vai ver paralítico andando, você vai ver casamento restaurado, você vai ver milagres atrás de milagres. Basta construir uma casa edificada em cima da rocha, e a rocha é a palavra de Cristo. É nosso dever continuar fazendo a nossa parte, falando, Senhor, está difícil, são tantos ataques, são tantos levantes contra mim, mas o Senhor falou que esse é o meu chamado, então eu vou continuar indo, porque eu vou remover essa pedra, e o Senhor vai falar, Lázaro, venha para fora. Esse é o nosso papel. Eu sei que está doendo, remover a pedra é frustrante, é cansativo, é todo dia continuar sem ver resultado, é continuar indo mesmo sem ver. Mas sabe, se você usar os olhos da fé nessa noite, meu irmão, tem alguém aqui que está vendo tudo o que você está passando. Talvez você está aqui e você diz, eu vou ir na igreja porque é a minha última expectativa de viver. E deixa eu te falar, Jesus está te devolvendo a vida nessa noite. Jesus está devolvendo o brilho dos seus olhos. Jesus está devolvendo a você o sentido da sua existência, que não são os seus amigos, não é o dinheiro, não é o prazer, é conhecer o Filho de Deus. E quando conhecemos o Filho de Deus, as pessoas que iriam se matar agora vivem com brilho no olhar, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E quando acessamos a Ele, nós encontramos o nosso tesouro.
Quem tem a palavra de Jesus como base, tem um milagre como certeza. Quem tem uma palavra de Jesus, e não importa o quão cansativo seja, ele todo dia vai, é questão de tempo até você andar sobre as águas. Mas veja comigo, versículo 41 até o 42, que diz assim: Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Terceiro ponto: troque a reclamação do seu sepulcro morto pela gratidão do sepulcro vazio. Marta está assim, olhando para a caverna de Lázaro, olhando para a dor dela, olhando para o túmulo do seu irmão, e ela está assim: olha ali, Jesus, era para o Senhor ter chegado antes. Ela está lá reclamando: olha ali, Jesus, já está fedendo, não precisa tirar a pedra. Olha ali, Jesus, não tem mais o que fazer. Olha ali, Jesus. Ela está com os holofotes na dor dela. Mas o que Jesus faz é muito curioso, porque ele faz o contrário. Enquanto Marta está assim: olha ali, não sei o que, Jesus faz isso aqui: peraí. Pai, eu te agradeço, porque você sempre me ouve. Jesus tem a reação contrária. Sabe o que Jesus está ensinando eu e você aqui? Tem como ter uma caverna, tem como ter uma dor, tem como ter um problema na sua vida e não dar holofotes ao seu sofrimento. Não é que você vai deixar de sentir. Eu já disse, é cansativo, eu sei como é que é. Eu sei. Você fala assim: eu estou vivendo ou isso daqui é um pesadelo de mau gosto? Deixa eu me beliscar para ver se eu estou vivo. Mas o que eu estou dizendo é que tem como você, no meio disso tudo, não colocar uma lupa de aumento na sua dificuldade. Tem como, embora cansado, tem como, embora muito destruído, você olhar para cima e você ver não mais as suas dores, mas ver as dores de Cristo por você. E é nesse lugar que nós tiramos os olhos dos nossos problemas, tiramos os olhos daquilo que nos falta, embora esteja lá, a gente levanta a cabeça e nós contemplamos o nosso Jesus, que está vivo e cuida de você todos os dias. E nesse lugar existe gratidão. Nesse lugar, quando você agradece olhando para Jesus, ali a vida fica mais leve. Me lembro de uma vez que eu estava chegando ali na faculdade, né, na prova da matéria de grego, irmão. Grego bíblico só é de Deus porque é bíblico. Se não fosse bíblico, não seria de Deus, irmão. Não seria de Deus. Joseph está testemunhando aqui a verdade. Meu Deus do céu, não tem condições, cara. Meu Jesus. E cara, eu fui chegando na semana de prova e eu tinha feito a minha anotação naqueles cadernos de folha mesmo, né? Só que penso a mula de Balaão que eu sou, que eu escrevi primeiro na 3ª página, depois na 20ª, depois na 5ª. Foi aquele caderno sem sentido, sem pé nem cabeça. Aí tudo que eu fiz não valeu a pena. Aí eu ganhei esse iPad aqui, Deus me deu ele, me deu uma caneta da Apple. Só que, irmão, foi dando ali na hora da semana de prova. Irmão, a caneta não funcionava, ela desapareceu, não funcionava, né? Eu tinha ela assim, mas ela não escrevia, não fazia nada. Irmão, eu fiz tudo quanto é oração pentecostal. Peguei a caneta assim, eu falei: Deus, ressuscita esse Lázaro agora no nome de Jesus. Lázaro, venha para fora. Irmão, não funcionava. E eu fiquei a semana inteira reclamando. Ah não, Deus, é pro teu servo escrever no iPad, fazer as anotações, aprender esse negócio que parece que o povo nem sabe ensinar esse negócio. E é para te servir, é para eu poder pregar. E o negócio não funcionava, eu reclamando na cabeça de Deus a semana inteira. Foi dando um final de semana, a minha queridíssima, a minha amada Ana virou: amor, leva esse negócio lá no shopping, na Apple, tenta consertar esse negócio. Aí eu fui, né? Cheguei lá, quase que eu me lancei aos pés. O cara falou assim: amigo, por favor, conserta isso aqui, só conserta. Ele falou assim: amigo, nós não consertamos caneta da Apple, você vai ter que comprar uma nova. Já viu o preço disso? Irmão, eu tenho que deixar meu rim, abandonar o meu sonho de casar,
para ter a caneta da Apple. Comecei a reclamar na cabeça de Deus. Aí, Deus, sabia que o Senhor não ia fazer nada, não sei o quê. Fiquei lá resmungando, desse jeito, né? Que a gente homem fica assim. Aí a Ana virou e falou assim: amor, só tenta conectar essa caneta sua no iPad de mostruário da loja. Eu fui lá, emburrado, homem, cabeça dura que eu sou, né? Eu fui lá, botei, irmão. Botei, do nada aparece assim, ó, caneta Apple carregando. Irmão, o Lázaro ressuscitou. Eu não tive que pagar 1 centavo. Eita, glória a Jesus. Agora eu posso casar. Tá, glória de Deus. Irmão, e parece que a gente tem amnésia para os nossos pecados, né? Aí eu voltei no caminho, voltando para casa, falando: Deus, muito obrigado, o Senhor é bom demais. Na hora que eu cheguei em casa, o Espírito Santo me deu um soco, mas um soco tão violento, tá doendo até agora. Ele falou assim: filho, eu deixei ficar a semana inteira dando ruim, e depois eu resolver, só para você ver o tanto que você tem sido ingrato no seu coração. Irmão, quantas coisas você está passando, e a gente não pega esse holofote, pega o nosso problema, coloca num pedestal e fala assim: vai ficar aqui, o meu foco é isso, eu vivo reclamando disso, reclamando daquilo. Mas sabe, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele vê algo muito parecido com esse texto. Ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, ele estava vendo um trono vazio na terra. O trono de Israel estava vazio, mas aí ele levanta a sua cabeça e o texto continua: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Irmão, por que o seu foco é o seu trono vazio e não o foco que deveria ser do trono de Deus ocupado? Por que a gente pega: ah, mas Senhor, eu não estou namorando ainda. Ah, Senhor, mas eu ainda não tenho aquele cargo que eu queria, eu ainda não tenho aquilo. Irmão, sabe o que você tem? Você está assentado à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E é olhando para cima, é olhando para Jesus, que a vida fica mais leve. Você vê o que Jesus passou naquela cruz por você, meu irmão. A gente fala assim: eu sou um miserável que não mereço nada. Jesus, obrigado por tudo que eu estou vivendo. Obrigado porque era para ser eu naquela cruz, mas Deus enviou o Filho dele. E se Cristo morreu por mim, eu posso viver. Você quer um motivo para viver? Jesus já morreu no seu lugar. Você quer um motivo de agradecimento? É tirar os seus olhos do que você está passando e ver o que Cristo passou por você. É nesse lugar que a gente sabe que existe uma gratidão sem fim, que jorra, porque Jesus está vivo e cuida de mim e de você o tempo inteiro. A gente que é uns boca fedendo, que não percebe. A gente que fica assim: ó Deus, isso aqui está ruim demais, ó Deus, isso daqui também. Mas se a gente fazer assim, a gente fala: ah, meu Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Levanta sua cabeça, olha para Jesus, levante os seus olhos. Eu quero caminhar com você para o nosso último ponto, versículos 43 ao 44, que diz: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Quarto e último ponto: não se desespere. Deus trabalha com processos por meio de pessoas. Jesus é poderoso. Ele conta com esses homens para se esforçarem, removerem a pedra, e ele diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro sai assim, ó, só no passinho do Michael Jackson, assim, ó. Irmão, eu sou bem claustrofóbico. Esses dias eu fui fazer uma ressonância magnética. Irmão, pensa num negócio que não é de Deus. Você fica dentro de uma cápsula assim, com um negócio aqui. Aí eu perguntei para a moça, vai ser rápido? Ela: rapidinho, irmão. Fiquei 15 minutos lá dentro. Meu Deus do céu. Eu invoquei os apóstolos, Abraão, Isaac. Tem um negocinho que ela deixa na mão assim, ó, que se você ficar muito morrendo, você aperta. Eu quis apertar várias vezes, mas a gente tem que manter a postura, né? Meu Deus do céu. Lázaro estava lá desesperado, né, irmão? Igual você está desesperadíssimo, falando: Deus, não vai dar certo, não vai dar nada. Mas aí Jesus fala assim, ó:
Aqui, eu estou enviando algumas pessoas para tirar as roupas de morte que você tem. Irmão, Deus está mandando pessoas que estão cuidando de você o tempo inteiro e você nem está percebendo. Deus está mandando essa igreja aqui para cuidar de você e você nem está percebendo. Deus está mandando pessoas, amigos que estão sendo mais chegados do que o irmão. Deus está tirando os seus amigos que só te levam lá para a boate e está colocando amigos que te levam para perto de Jesus. E Deus está trabalhando com você num processo que Ele está enviando pessoas ao seu lado o tempo inteiro. Eu me lembro de alguns meses, já que o Ralph não está aqui também, eu vou expor o Ralph também. Gente, hoje eu estou on fire. Eu fui uns tempos atrás, eu fui viajar para poder pregar em São Paulo, né? Ai meu Deus do céu, o Ralph não fica bravo. E aí, gente, o Ralph foi comigo. E ele já tinha me avisado assim: Davi, eu tenho muito medo de avião. Eu achei que o medo do Ralph era tipo assim, medo. Só que era tipo assim, medo. Entendeu? A gente chegou no avião, ele começou a suar frio assim, ó. Uma cara, o olho dele mais arregalado do que Ritalina, assim, ó. Meu Deus. Aí o avião começou a decolar. Aí ele foi ficando assim paralisado. Irmão, eu peguei só a minha mão e falei assim: se quiser segurar, pode segurar. Ele segurou. Ai meu Deus do céu. Aí ele segurou a minha mão assim, foi decolando, ele foi apertando minha mão, quase que ele esmagou a minha mão. Aí, na hora que decolou, a gente estava lá. Aí foi acalmando aquela coisa no avião, ele foi afrouxando a minha mão assim. Aí eu peguei e falei assim: eu tenho problema mental também, né, gente? Eu falei assim: eu vou abrir a janela. Aí eu fui lá. Eu fui lá, na hora que ele não estava nem percebendo, eu fui lá, vá! Aí vi a janela, ele fez assim, ó. Quase que ele morre ali. Só que aí eu vi que ele ficou olhando assim. Ele ficou olhando. Eu falei assim: mano, você está com medo? O que ele me falou me surpreendeu demais. Ele falou assim: cara, como Jesus é lindo. Olha aqui toda a criação que Jesus fez. Eu falei assim: cara, você está conseguindo olhar o seu maior medo e ver Jesus? Ele: pois é. Você foi esse canal para eu conseguir fazer isso, irmão. Deus está pegando um monte de gente que está curando você dos seus medos. Deus está pegando um monte de gente que está libertando você dos seus vícios. Deus está pegando um monte de gente que são uma influência positiva na sua vida. Deus está pegando você e falando assim: vai lá fulano, vai lá ciclano, vai lá beltrano. Deus continua trabalhando na terra. E a igreja de Deus são as pessoas enviadas de Jesus para tirar as roupas de morte que você carrega. E aqui eu já quero concluir com você. Sabe, tem uma caverna muito mais importante do que o seu problema, que Jesus quer te ressuscitar. O apóstolo Paulo diz o seguinte, em Efésios capítulo 2, versículo 1: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os presentes padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo Jesus. Ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem uma caverna hoje que Deus te trouxe hoje aqui para te libertar dela. Sabe que caverna é essa? É a caverna do pecado. Nessa caverna você está cegado pelo diabo, você não consegue ver a beleza de Jesus, mas hoje Jesus já te escolheu antes de você escolher Ele. Ele te trouxe aqui porque Ele tem algo para você. Ele quer te ressuscitar espiritualmente. Você, ao crer na pessoa de Cristo, você sai da caverna e você pode contemplar o Filho de Deus. E esta é a vida, conhecer o Filho de Deus. Quando você crê em Jesus, Ele ressuscita o seu espírito, e a partir dessa caverna espiritual
que você sai, Ele começa a cuidar de todas as outras cavernas. Ele começa a pegar suas emoções, Ele vai curando você da sua depressão, da sua ansiedade, Ele vai te curando da sua rejeição, e Ele te dá vida na pessoa de Cristo Jesus. Quantos recebem essa palavra no nome de Jesus?